Tony Garcia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, tudo bem? Tudo bom, André, e você? Bom dia a todos, bom dia, Renato. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo ótimo. Vai lá, Rovai. Ô, Tony, eu queria começar a conversa perguntando sobre a votação de ontem. Né? Eu sei que você já foi deputado, teve em bastidores, conhece muito o Eduardo Cunha, que foi um dos que articulou a libertação do Brasão, até onde se sabe, era um dos principais articuladores, o deputado número 514 ali, que estava operando nos bastidores para que ele pudesse ser libertado. O que você achou do resultado? Eu mesmo esperava, eu não me surpreenderia, achava que havia um grande risco de não conseguir os 256 votos. Achava que muitos iam se ausentar, iam inventar uma festa, uma dor de barriga aí, nem o nosso amigo Washington Quaquá do PT deve ter, para não votar contra os Brasão. Veja, o Eduardo, eu vi agora que ele tá reclamando disso, falando que ele foi caluniado, que ele faz 3 semanas que não aparece na Câmara e que ele vai processar o Merval, que também falou que ele estava articulando o impeachment do Alexandre de Moraes, e eu vi ele questionar isso daí. Agora, a votação ontem seria muita forçação de barra, né, votar a favor de manter o deputado que tem um monte de evidência. Essas coisas aí tem que ter um sinal para a população brasileira. Se a Câmara votasse a favor para ele deixar a prisão, seria um sinal ruim aí para todos, né, inclusive da nossa sociedade. Eu acho que seria um péssimo resultado. Isso aí vem de encontro, pelo menos que há lampejos, né, dentro da Câmara, de sanidade mental, para que não se faça mais um monte de coisa que está correndo lá dentro dos bastidores, que ainda vai surpreender muita gente aí nesse ano eleitoral, que todo mundo fica distraído com o que acontece lá dentro, entendeu? Tem muita coisa se formando lá, como para se anistiar todo mundo, do 8 de janeiro, tem coisa correndo forte lá, mudanças de coisa em relação à blindagem de deputados, tem uma disputa muito grande com o STF lá dentro, e eu acho que eles estão deixando essa reserva para partir todos para cima disso daí, Rovai. É o que eu estou pensando, que eles estão concentrando energia nessas outras coisas, não querem o holofote para cima deles, como essa coisa de assassinato que mexeu com o mundo inteiro. Essa é a minha visão. Eu acho que eles têm coisa que, para eles, né, para o que eles estão formando, o que está se fazendo lá dentro, nos bastidores, uma enormidade de leis que vai surpreender a nação aí, eu acho que muito em breve. Você acha isso? Você poderia... Que tipo de lei você acha que pode vir aí, Tony? Primeiro, por exemplo, anistia? Essa vem de todos os anos. Você acha que aprova? Segundo o que eu tenho informação, com mais de 350 votos. Tanto na Câmara como no Senado. Eles estão falando que isso não é questão disso, que não é questão daquele outro. Sabe, eles vão regular a internet do jeito que eles querem. Já tirou da mão do Orlando isso daí. Eles estão concentrados em outras coisas. O mandato para os ministros do Supremo. Eles estão mexendo em várias coisas, inclusive o que é, né, que eles vão agora fazer e colocar em projetos de lei o que é agressão, o que o deputado pode falar, o que ele é blindado por ele ser parlamentar. Tudo isso eles estão colocando e está correndo rápido nas comissões e pouca gente está percebendo. Cada hora eles lançam uma cortina de fumaça aí, todo mundo se concentra naquilo, mas as comissões, as coisas estão correndo e pouca gente está se dando conta do que vai acontecer lá.
Ô, Tony, quando você fala eles, é o Lira? Veja, eu falo que é esse conjunto de pessoas, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada, essa gente. Nós temos um Congresso conservador demais, né? Até ultraconservador. Hoje nós temos na CCJ uma pessoa que está controlando essa pauta importantíssima. E ela ela dá celeridade na comissão dela, que é a mais importante para se passar os projetos, e o resto, eles vão esperar chegar perto aí do ano eleitoral, todo mundo distraído, vai jogar isso daí, vão passar por cima da... Aí sim, eles vão tratorar tudo, sabe, e vão passar a porteira com tudo que eles querem. Esse silêncio deles, né, e essa coisa articulada do Elon Musk, essas coisas, tudo isso tem uma programação lá dentro dessa ala conservadora no Congresso que eu acho que vem coisa muito, muito ruim para o país aí. Ou seja, né, essa articulação que eles estão aí com o Elon Musk para fazer esse discurso de que eles são perseguidos, de que há uma ditadura, tem aí, então, na sua opinião, o objetivo de se aprovar uma anistia a esses golpistas do 8 de janeiro. Veja, esse negócio da anistia, eles já estão fazendo... A gente pode querer passar pano aqui uma coisa, mas a gente deve olhar a realidade. Eu vejo o seguinte, às vezes quando eu escrevo o que eu penso, aí uns me chamam de bolsonarista, aí outros me chamam de petista, sabe? Então eu acho que eu estou no caminho certo porque eu estou avaliando a coisa por fora. Então, eu faço a minha visão, eu sei como funciona o parlamento, porque a política, se você não tiver a leitura das coisas, não é o que você vê, né? O que eles falam não é o que está acontecendo lá dentro. Então, você tem que ver esses movimentos lá dentro, como é que está correndo as comissões. Eu sempre costumava falar para todo mundo se preocupa em ver o plenário, né? O plenário do Senado, o plenário da Câmara, né? Quando se reúne o Congresso, todo mundo fica vendo o que vai sair dali. Só que a hora que chega ali, os bastidores já está tudo definido, entendeu? Essa votação de ontem, aí tem uma coisa, o Lira, ele não sabia se ia dar certo para soltar ou para deixar preso o Brazão. Ele jogou até para testar porque não tinha unanimidade e queria ver quem é que ia ter coragem de votar a favor e contra para ele medir as coisas, entendeu? Mas geralmente, quando as coisas chegam no plenário, você já esgotou tudo, entendeu? Tudo que tinha nos bastidores. Você vai lá para fazer discurso. E muitas vezes o que você vota não é condizente com o teu discurso, principalmente, né, se for voto secreto. E aí, geralmente, o discurso é totalmente o contrário das coisas. Então, eu acredito que esses movimentos hoje, que eu vejo os deputados falando aqui, um projetinho ali, outro no Senado, essas coisas, daqui a pouquinho eles vão juntar tudo num só, e a hora que tiver tudo pronto, eles vão lançar de uma vez só, e vão aproveitar o ano eleitoral, muita gente distraída, e vão aprovar tudo. É isso que eu estou vendo, vai. Eu não estou vendo um caminho diferente com essa Câmara que nós temos aí, não. O Lula falou uma coisa importante, Govai, Idri, eu quero que vocês vejam, às vezes a gente esquece de olhar alguns sinais. Ele estava num discurso aí final de semana, uma coisa que passou despercebido para todo mundo, e eu notei, ele pegou e falou assim, a gente tem que entender que nós ganhamos a eleição, mas nós não temos o poder. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que não é assim. As pautas que foram faladas na campanha, tudo, ele não tem maioria para aprovar lá. Essa bancada toda, eles articulam o tempo inteiro, entendeu? Para jogar. Você veja aí, reforma tributária, está na gaveta. Reforma disso, na gaveta. Não passa nada. Ele aprova uma coisa, veto. Ele veta alguma coisa, derruba o veto. Então, a gente tem que entender, né, que a importância de se ter a leitura, né, dessas coisas que o Lula fala. Ele está contrariado, lógico que ele está contrariado, né? Ele está contrariado porque ele tem um Congresso ultraconservador e ele tem um governo progressista que ele está olhando
o país como um todo e com as coisas que ele prometeu na campanha, que ele não consegue botar em prática. Isso aí se reflete em pesquisa, entendeu? Se reflete em pesquisa porque ele não consegue entregar e ele tem que deixar claro o quê? Ele não pode brigar com o Congresso. A Dilma brigou e a gente viu o que aconteceu. E nós temos que entender hoje que, na verdade, quem tá no governo hoje, quem manda no país, é o mercado, é a Faria Lima que manda. Ele vai mexer na Petrobras, a Faria Lima faz, derruba a Bolsa, faz isso, cria um estardalhaço, aí tá, vai mexer na Petrobras. Não mexe porque derruba, sabe? Esses sinais são evidentes do que está acontecendo hoje. E com esse apoio que falta no Congresso, até porque é uma coisa muito... né, você vê um monte de gente contemplada com o Ministério, a hora que você vê a votação, que teria que ser uma coisa unânime, você vê uma coisa pífia lá, e impõe derrota para o governo toda hora. E essa percepção, né, de sociedade vai se dando uma coisa ruim com o governo, né, vai desestabilizando. Aí entra essas coisas aí, militares, Elon Musk, esse pessoal viajando pelo país, falando da justiça brasileira, o aparelhamento do governo com a justiça para perseguir isso, perseguir aquele outro. Infelizmente, isso daí acompanhado de algumas coisas de aumento de alimentos, tudo isso daí prejudica muito o governo e facilita, né, que eles façam o que querem dentro da Câmara nessas votações aí. É o que eu estou vendo, é o que eu estou lendo nesse momento e com os parlamentares que eu converso, tanto de um lado quanto de outro. Esse é o sentimento, entendeu? Eles estão querendo tratorar tudo. E principalmente, olha, eu estou alertando isso faz tempo, principalmente a anistia. Muito bem. E vamos falar de um assunto que eu sei que você não domina muito, não é muito do teu interesse, você me desculpa. Não sei se eu já ouvi falar de um juiz de Curitiba. Eu sabia. Que recebeu lá, meteu um 5-2. Era previsível, né? Eu coloquei isso há 20 dias atrás, que aqui ia ser 5-2 para ele. Porque aqui a gente conhece, a gente sabe, aqui é Curitiba, é pequena, e essas coisas a gente já sabe de antemão como que vai acontecer. Sabe, aqui nós somos uma cidade que passamos a vergonha com o mundo inteiro com o negócio da Lava Jato, nós passamos numa justiça parcial, de um juiz efetivamente ladrão, entendeu? É tudo isso que aconteceu aqui e a gente continua com os olhos fechados e deixando isso, né, que os outros resolvam e deixa uma pessoa que foi tão nefasta para o país, né, continuar fazendo as barbaridades e ele é um mau exemplo. Ele é um mau exemplo para o judiciário, é um mau exemplo para o país, tudo que ele fez. Né? Não existe o corrupto maior do que aquele que usa a justiça, usa um cargo público como juiz, né, para cometer arbitrariedade, para perseguir adversários, para perseguir desafetos, prender pessoas como prendeu o presidente Lula, sem prova nenhuma, todo mundo sabia disso daí, uma coisa totalmente organizada para se fazer, para se combater uma pessoa e um partido. Eu acompanhei isso, eu vivi isso, sabe? Eu estava dentro disso daí, eu sei como que foi feito, mas aqui parece que as pessoas preferem adular uma pessoa que manchou a imagem do país, manchou a imagem do Paraná de uma maneira terrível, né, e deixar ele seguindo aí. Mas eu acho que os dias dele não estão contados não só no TSE, como na Justiça. Ele, terça-feira, eu não sei se vocês já viram, já está pautado no CNJ a reunião que vai tratar do que foi levantado aqui esse tempo todo na vara dele, TRF4 e outras coisas. Eu não sei se vocês viram isso aí outro. Está pautado para terça-feira que vem. Já. A investigação sobre a gestão caótica, né, da Lava Jato na 13ª vara. Né? Que começou ali com o doutor Eduardo Apio, né, que levantou isso e... Se não fosse ele, se não fosse o Apio, isso nada
Se o doutor Apio não tivesse feito aquilo, o que fez aqui, que foi isso que aconteceu, que afastaram ele daqui, se não fosse isso, isso daí estaria aqui coberto para o resto da vida, ia para as calendas essa investigação. Quando ele faz, ele remete às coisas que estavam acontecendo aqui, na gestão do dinheiro, veja, o doutor Apio foi o primeiro que alertou o quê? Que teria o dinheiro de tudo aquilo que passou pela vara tal, tinha 350 milhões que, o gato comeu, entendeu? Então, onde está o dinheiro que estava aqui? Isso daí não foi. Aí vem o CNJ, faz a primeira investida e vê que a coisa era caótica. Aí já vem a semana retrasada e fala que há crimes, entendeu? Crimes. E tem uma coisa, junto com essas coisas do CNJ, correm as minhas denúncias. E as minhas denúncias, eu dou efetividade com provas provas materiais de como era de como corria isso dentro da vara e como que era escondido isso. Porque também nessa mesma vara que hoje você fala do que sumiu aqui da fundação e das multas, a coisa do Deltan, que eles queriam fazer tudo subrepeticiamente, o que acontece? Eles pegaram um dinheiro que eu depositei, que era para um devido fim, era uma calção de uma coisa para garantir, se tivesse uma coisa, eu teria que pagar, e aquilo não aconteceu, eles teriam que me devolver. Em 8 meses, eles teriam que me devolver, passaram 1 ano, 2 anos, tal, não me devolveram, eu fui cobrar, eles me ameaçaram de prisão. E agora a gente não conseguia entrar. E agora, quando o doutor Apio mandou para o STF isso, e eu estou protegido lá, e a gente conseguiu ver agora, eles também sumiram com todo o dinheiro que eu depositei lá. Entendeu? Então, só que lá eu tenho uma conta judicial, eu tenho para onde saiu, o que fez e como o dinheiro foi. Isso nunca ia aparecer. Isso agora também está na mão do CNJ, está na mão do STF, e ali é só seguir o dinheiro, entendeu? Que você vai ver quanta irregularidade tinha. Então, eu acho que o menor dos problemas do Moro, dessa turma dele, é com a justiça eleitoral. Eu acho que o maior problema deles vai ser com a justiça criminal. É isso que eu penso, Rovai. Idri. Mas mesmo assim, você acha que ele vai ser cassado no TSE? Eu acho que, se você for ver a luz... Veja, se o TSE deixa, aí eu vejo aí falar, deixa ele eu vi aquela Eliane Cantanhede falando que ele é uma pessoa medíocre, é um senador medíocre, é um político medíocre, tipo, deixa ele aí. Não, eu penso o seguinte, né, cobra se mata no ninho. Se você deixar, ele está cordeirinho agora, ele vai pedir para o Gilmar, se ajoelha para o Gilmar. Eu conheço toda essa covardia dele, entendeu? A hora que ele se fortalece um pouquinho, aí se você vê uma entrevista que ele já deu ontem para a Globo News, você já vê ele já posicionado de outro jeito, mais agressivo e tal. Se ele se livra disso, ele vai vir com tudo para cima de todo mundo. Eu conheço ele. Ele tem informações que ele adquiriu esse tempo inteiro, ilegalmente. Nós estamos agora vasculhando aqui na vara tudo que eu produzi, tudo de ilegal que ele mandou fazer, inclusive as gravações dele comigo, que ele mandava gravar, esqueceu que isso está tudo aqui, onde ele me mandava fazer um monte de coisa, né, que é criminosa, coisas criminosas que ele mandava fazer, grampear pessoas para ele e tal. Ele tem um leque de informações muito grande aqui no Paraná. Essa coisa dele, essa teia que ele construiu aqui nesses 20 anos, ele deixa muita gente preocupada com as informações que ele tem. E ele já chantageou o TRF4, para ele chantagear todo mundo aqui, é fácil. Agora, não sei a nível do Brasil se ele tem o poder de chantagear alguém, né? Mas ele é um péssimo exemplo para se ficar impune para as nossas futuras gerações aí. Eu acho que não tem nada mais pernicioso do que uma pessoa que usou da justiça, né, do jeito que ele usou para perseguir pessoas, né, favorecer outras, favorecer um grupo, usando aquilo, quebrando empresas nacionais, mexendo com a economia brasileira para favorecer coisas internacionais, a serviço, né, de coisas dos Estados Unidos, de empresa que ele trabalhou, que ele foi trabalhar, depois saiu como juiz, sabe?
ele não tem uma trajetória boa, ele tem uma ficha corrida horrível. A partir do momento que ele sai do governo e vai para o governo Bolsonaro, a partir dali é um desastre tudo que ele fez. Agora, se tudo isso ficar impune, eu acho que não seria uma boa notícia para os nossos jovens aí que vão aprender que, às vezes, o que é a coisa errada dá certo, você é perdoado depois, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que isso daí que está em jogo. É engraçado. Opa. Tá voltando o meu retorno. O Moro tem dado entrevistas aí depois desse processo aí no TRE. Ontem ele falou na Globo News, hoje ele estava na Band News também, e aí ele fica falando, não, porque depois que da Lava Jato acabou o combate à corrupção, e como se ele... E ninguém pergunta, né, o fato de ele ter ido trabalhar no governo que ele ajudou, né, a eleger, ao prender o principal opositor, né? E você acha que a mídia está sendo ainda a mídia tradicional, ainda está muito na defesa do Sérgio Moro, porque ela criou, né, muito esse personagem Sérgio Moro, ele ainda tem muita força nesse setor da mídia? Está no mudo, Tony. Oi? Já saiu, estava no mudo, agora pode falar. Não era eu que tá. Então, veja, quando ele começou a fazer as coisas, né, aqui, em 2004, que eu comecei a perceber o que ele queria, na verdade, ele não estava fazendo o papel de juiz, ele estava fazendo o papel de buscar informações de pessoas. Na época, quando ele começou comigo, ele queria saber o que pensava o governador do estado, o secretário da Fazenda dele, aquele juiz, o que era o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o TRF4. Ele queria informações disso daí. Então, ele me usou, e usou aquela operação tudo para botar um agente da BIM, onde ele grampeava indiscriminadamente todo mundo, né? E ele queria que o quê? Que eu levasse a esse agente, que tinha um guardião para gravar todo mundo, sem ordem judicial, e quando interessava, ele esquentava a ordem judicial com data retroativa, né? Então, aquela época era tudo papel, né? Não era nada eletrônico, que corria, que via quem acessava, era nada, no papel. Você botava a data e valia a data que o juiz escrevia no papel dele, um mês depois ele esquentava aquela gravação e boa. Então, veja, teve muita coisa ali que ele teve de informação, de todos. Ele foi juntando isso. Quando ele sai do governo, sai da vara de juiz e aceita o cargo de ministro da Justiça, ele foi com esse mesmo pensamento para lá. O que ele pediu? Não pediu para o Bolsonaro, ele pediu para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes que negociou aqui com ele, antes do primeiro turno da eleição, tudo que conversou, que traria ele para o governo, que ele seria ministro do STF, tudo isso daí para ele ajudar, né? Ele ajudou com aquele negócio de vazar o telefonema da Dilma. Ele ajudou com todos, desde lá ele já está ajudando. Dilma, delação do Palocci. Da delação do Palocci que ele soltou, e tudo ele falava o quê? Minhas escusas, aquela mãozinha do gato, entendeu? E não, aquilo tudo que ele fazia combinado com o Deltan, com o pessoal todo, para soltar aquelas coisas. E quando ele sai do governo, depois de prestar todo esse serviço, né, ser essa linha auxiliar, ser premiado para ir para lá e depois para o STF, foi a hora que eu pensei, né? O que esse cara vai fazer hoje, né, como ministro da Justiça, eu sabendo o que ele fazia aqui, o que ele vai fazer com o poder daquele lá? A primeira coisa que ele vai querer fazer, ele vai querer aparelhar a Polícia Federal, ele vai querer aparelhar a BIM, ele vai querer aparelhar todos os órgãos que tem, o COAF, isso, aquele outro, tal, para ele ter informações e controle. Entendeu? É isso que era a briga dele com o Bolsonaro. Né? Era constante. O Bolsonaro reclamava, que indicava, que ele não deixava indicar, que ele queria o cara da PF tinha que ser o dele, o cara lá do Pará tinha que ser o dele, isso, ele queria aparelhar tudo, ele queria informações. Agora, ele ficou 1 ano e meio lá. Quanto de informações ele tem, né? Quanto que ele conseguiu pegar, juntar, e tem muita coisa que ele usa. Eu não posso nem falar para quem, não vou falar nunca,
né? Mas ele, quando teve o caso do Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado no Rio de Janeiro, e aquilo chegou no STJ, STF, ele, como ministro do Bolsonaro, e aquilo ficou trancado no STJ, STF, em algum lugar, ele foi procurar o ministro para falar que aquilo devia deixar andar para eles terem o Bolsonaro com uma faca no pescoço. Entendeu? Ele fez isso, ele faz isso, ele é traidor nato. Aonde ele está, ele se preocupa com ele. Agora ele jogou o Deltan Dallagnol aos leões. Né? O Dallagnol, ele não foi nos atos que o Deltan fez aqui, o Deltan está chateado com ele se afasta das pessoas, ele usa e joga fora. Sabe como ele fez? Saiu atirando depois do Bolsonaro, tudo, mas ele tem informações. A hora que ele consegue o que ele quer, entendeu? Ele usa aquilo lá e vai tentar o próximo passo, que era o quê? Né? Se colocar aí usando, né, todo aquele aparato de Globo, jornalões, que ele usou para conseguir essa coisa positiva para ele no Brasil, ele usou para se lançar candidato a presidente, entendeu? Se não fosse a Vaza Jato, a tudo aquilo lá, ele tinha se habilitado. Hoje, né, ele é a personalidade aí pública mais rejeitado do país, ao lado do Arthur Lira. Um tem 67%, o outro tem 68%, entendeu? Então, ele é rejeitado por isso. Porém, né, a mídia tem comprometimento com ele desde lá de trás. Eles fizeram um monte de coisa irregular com ele, junto. Eles usaram, eu sei como eles usaram. A Veja, eu tive que dar uma entrevista para a Veja, falando do Zé Dirceu, de uma coisa que nunca aconteceu, brifado por ele, entendeu? Eu falava aquilo, ele me prendia, quebrava o meu acordo, era assim, ameaça toda. Agora, esse meliante, ele é um meliante, né? É senador da República e ficou 1 ano e meio ministro da Justiça, entendeu? Aparelhou tudo, teve informações da BIM, isso, aquele outro, tal, tudo. Quando fala que o Bolsonaro fez isso na BIM, fez aquele outro, tal, pode ter certeza que tem a mão dele por trás. Ele queria dar de coafa, ele quer ver ele quer informações. Ele não usa isso para processar ninguém, para fazer nada. E como ele fez com a fita da festa da cueca aqui. Ele teve a fita na mão, ele conseguiu de duas maneiras essa fita, né? Uma corroborava com a outra, ele conseguiu o que ele queria. Isso aí foi por algum processo? Não. Ele botava as coisas, o quê? As diligências que ele colocava para se fazer, ele colocava na capa do processo. Ele mesmo falou isso para mim. E agora está podendo provar que ele fazia isso. E a mídia física do que era produzido, as informações de fato, ele colocava numa coisa que ele colocava como contracapa. Aí eu perguntei um dia para ele, mas tudo isso que eu estou produzindo, né, todo mundo vai pegar isso daí e vai ter. Ele falou, não, aqui nós temos um método, né? O que eu falo, o que é para se fazer, está aqui nessa capa. Nessa contracapa fica guardado no cofre aqui da segunda vara, que era a segunda vara na época. Eu falei, tá, mas isso eles não têm acesso. Ele falou, não, nem vocês. Eu falei, nossa defesa? Então a gente foi ver agora, quando o doutor App mandou tudo para o STF, vai e drift. Só para vocês terem uma ideia, né? Uma coisa de 2004, nós nunca tivemos acesso a uma coisa física das gravações, de alguma coisa, ele nunca nos deu e tinha colocado um sigilo eterno naquilo lá. Só para vocês terem uma ideia. Ninguém ia saber, o país não ia saber o que se passava. Aonde foi o embrião da Lava Jato, que foi nesse caso comigo, que eles usaram, né? Foi o laboratório deles, eu sempre falei, eles me usaram como ratos do laboratório deles para fazer essas experiências e foram muito bem sucedidos. Só que 90% das coisas, 95% das coisas que eu produzi para eles esse tempo todo, não tem nada nas capas dos processos. São físicas, estão nas contracapas jogadas em algum lugar que não se sabe até agora. Nós nunca tivemos acesso a nada. E ainda, pelo que a gente está sabendo, há uma resistência para eles fornecerem isso ao STF. Porque a hora que tirar aquilo lá, isso que se pegou aí do CNJ, entendeu? É porcaria perto de se ver tudo que foi feito ali, como que eles agiam, modus operandi dele, entre Ministério Público e juiz, né? Ele usava parte a Polícia Federal, parte ele usava a BIM,
né, uma hora ele queria que as coisas fossem pela Polícia Federal, uma hora ele queria que não fosse pela Polícia Federal. Tem despachos dele falando que o que eu produzisse com o agente da BIM, que eles não levassem nem para o Ministério Público e nem para a Polícia Federal, que entregasse nas mãos dele. Isso está escrito por ele, assinado, determinado. Ou seja, ele não passava para ninguém, para não ter acusação, para não ter nada, ele usar aquilo na gaveta como poder de barganha, né, chantagem e tudo que ele fez depois com o TRF, com aquela fita da cueca e tudo isso. Então, se a gente vê, né, que ele tem esses tentáculos e ele foi 1 ano e meio ministro da Justiça, o quanto tem esse cara para pressionar as pessoas aí e a gente não sabe. Não é isso? Esse cara teve 1 ano morando nos Estados Unidos, trabalhando para uma empresa, né, que ele favoreceu, depois foi lá ganhar em dólar, juntar dinheiro. Tem todas essas coisas. É um delinquente, sabe? E está fazendo isso usando do cargo, usando das coisas que ele fez para ganhar dinheiro, alpinista social, ele, a mulher, todos eles. E veja... Pegou o domicílio eleitoral de São Paulo, saindo do Paraná. Isso. Veja bem, eles fazem uma lambança tão grande, eles são tão indigentes, morais, intelectuais, tudo, que eles pegam uma coisa na cara de todo mundo, saem e falsificam. Veja, é a mesma coisa que falsificar. Eu saio daqui do Paraná, onde todo mundo sabe que eles moram aqui e tudo, e criam um endereço em São Paulo para ser candidato lá. Ele fez a mesma coisa. Como pegaram ele voltou para deixar a mulher lá, pelo menos quieta. Tá? Ela vai e se elege lá com a fama que ele fez e com a campanha para presidente que ele fez, usou dinheiro público para isso. Sabe, isso daí não fica parelho para os concorrentes. Sabe, eu vou para qualquer estado e boto a pessoa lá dentro, é um cavalo de Troia que eu coloco lá. Aí, na cara de pau, porque ele pode vir a ser caçado aqui, a mulher já muda o domicílio eleitoral, ou seja, ela já não é mais a deputada por onde que ela foi eleita, ela muda para cá e tudo isso fica por isso mesmo. Sabe, isso dá uma demonstração de que aqui no país pode tudo. Essas coisas que a gente tem que estar, como eles têm uma visibilidade muito grande, a gente tem que estar em cima disso daí que eles estão fazendo, que é um péssimo exemplo. Isso tem que ser exemplarmente cortado, sabe, pela raiz e se legislar em cima disso daí, para não se ter esse tipo de coisa. Então eu fico jogando para cá, e nós temos uma eleição aqui no Paraná, daqui a pouquinho fala, não, a mulher do Moro que está lá em coisa pode concorrer aqui, aí a mulher do Bolsonaro que mora em Brasília pode concorrer no Paraná. Então, sabe, isso daí fica uma coisa disparelha para o Estado, para as pessoas que vão concorrer, fica sem representatividade do Estado, porque você pode vir de onde você quiser e aproveitar uma fama nacional para você se eleger num lugar diferente. Essas coisas todas. A gente tem que pensar, sabe, que esse tipo de coisa é um péssimo exemplo e é péssimo para a democracia. É isso que a gente fica se atendo em detalhe disso, daquele outro, mas tem coisa muito mais importante, e o que eles significam, o casal, né, o cônjuge e a cônjuge, né, o que eles significam aí para o país, se isso daí não for dado um exemplo, exemplarmente eles têm que ser punidos em tudo, nos crimes que eles cometeram, nós vamos passar para o resto do mundo uma questão de impunidade e com a ajuda da grande mídia. Claro, que está comprometida com ele, que eu também não sei o quanto e o porquê, mas eu sei os métodos que eles usaram para vazar as coisas, para fazer as coisas que eles usavam. As manchetes da Globo, assista hoje Jornal Nacional, inédito, exclusivo, era tudo ele que fazia. Entendeu? Para outros canais ele me usava para eu fazer, para ele não botar a mão dele, sabe? Ele usou o Eduardo Cunha para perseguir a Dilma, perseguir o PT, para fazer isso daqui através de mim, sabe? Ele fez um monte de coisa, Ministério Público. Então eu sei como ele funciona. Agora, o comprometimento com a mídia também, eu também sei. Então, tem que ver até onde que eles estão comprometidos em alguma coisa criminal, entendeu? Para eles poderem dar essa sustentação para ele o tempo inteiro. E até porque a gente tem que entender que a mídia, eles não gostam do Lula e não gostam do PT. Vocês sabem disso. Né? O Lula, eles abraçaram o Lula tal porque era uma causa maior, era tirar o Bolsonaro, que eles queriam. Mas depois disso, o que eles fazem? Mexeu com Israel, massacram o Lula.
porque isso aqui, porque papapá, massacram ele aqui no país, entendeu? Aí ele tem que recuar. Aí vai mexer com o negócio do golpe, vem os milicos e falam, eles vão para cima, não pode mais falar de golpe, não pode mais falar de nada. Ou seja, sabe, nós temos um presidente que está tutelado não só pela Faria Lima, como por uma Câmara conservadora, uma Câmara, um Senado conservador, né? E, além de tudo, pela imprensa, né, que fica fazendo. O Haddad fala uma coisa, cai de pau aqui. Todos, né, orquestradamente, fazem aquilo lá. Fragilizam a figura do presidente, do governo, para eles poderem continuar reinando como estão reinando aí e deixando o país em segundo plano. Né? Vai falar coisa de Banco Central, mexer em juro, pelo amor de Deus, cai o mundo, derruba a bolsa, faz isso, faz aquele outro. Né? Então a gente tem que estar atento para esses sinais aí que essa fala do Lula, aquilo me chamou muito a atenção. Nós ganhamos a eleição, entendeu? Nós estamos no poder, mas não temos o poder. Né? O poder está em outro lugar. Né? Vai. Então, Tony, você viu a pesquisa hoje, a Quest, que dá uma avaliação positiva, mais positiva do que o resultado das eleições para o Lula, ao mesmo tempo mais positiva para os governadores do que para o Lula. Né? 4 estados importantíssimos. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Isso. Sendo que o Caiado é o mais bem avaliado de todos, que é o governador reeleito, né? Mas o Zema também. E o Ratinho também. É 82 para o Caiado, 79 para o Ratinho, tal, enquanto o Lula tem 49, 50, tal. Esse negócio, essa comparação é para ver como que nesses estados importantes, entendeu? O governo não está bem. Se você vê aprovação, desaprovação, mas um dado que chama atenção ali que a gente... Porque pesquisa... Hoje está muito difícil, viu, está muito difícil você analisar pesquisa numericamente. Né? Quando ela é quantitativa, você tem que tomar cuidado porque o país está dividido. Né? Então, ela influencia na coisa quantitativa. O que a gente tem que se ater, que eu vejo sempre, eu estudo isso bastante, né, são as pesquisas qualitativas. É onde você vê aonde que a sociedade, realmente aquilo está pegando na sociedade. E ali tem um dado importante, né, que tem 2 coisas que pegam muito no governo Lula, que está pegando, é um pouco a economia, preço de alimento, gasolina, essas coisas todas, e segurança. Entendeu? Essas coisas aí pegam um pouco e na avaliação geral, ela pode não ter a somatória aqui. Quando você faz o quadro geral no Brasil, quando você faz a pesquisa geral no Brasil, o quadro ainda é pior que esse daí que pega esses 4 estados, porque perdeu apoio também um pouco no Nordeste, perdeu apoio, sabe, você vê que as coisas estão concentradas. Né? É uma coisa ligada com a economia, é o preço da gasolina, o preço do tomate, da cenoura, isso, aquele outro, que contribui para o mau humor do cidadão. Então, essas coisas aí é que a gente tem que estar linkado, sinais de fora. Né? Inflação subiu nos Estados Unidos, já mexe com a bolsa aqui, já mexe com o dólar, já mexe com isso, prejudica a economia daqui para se baixar juro. Essas coisas, infelizmente, elas contaminam, né, o governo. E o Congresso ultraconservador contribui para agravar isso daí. Entendeu? Então, o Lula tem um governo difícil, dificílimo, porque ele tem uma base. E estão descuidando de uma coisa que eu acho que, sabe o que eu acho que é o mais importante? Estão descuidando com um monte de erros que está se cometendo. Eu acho que se comete um erro maior ainda, quem passa pano por esses erros do governo, né, desses questionamentos que eles estão e que não têm interesse para a sociedade e para a população, é o seguinte: esse ano é muito importante para a eleição de 2026. É quase que crucial, entendeu? Se a gente se descuidar e do que está acontecendo aí nessas avaliações, se você for ver, o campo progressista vai perder uma enormidade de prefeitos e de vereadores que vai ter o quê?
essa gente vai ser a base para eleger o outro Congresso, que vai renovar 2/3 do Senado, vai renovar a Câmara e tal. Então, veja, mesmo que se tenha uma reeleição, o Lula esteja bem e tal, não sei o que lá, e ganhe, ele vai ter um Congresso pior que esse, entendeu? Muito pior, porque a base disso está se fazendo agora. E a gente, às vezes, critica coisas, Rovaidri, sabe, que a gente não pensa. Quando está a coisa muito polarizada, tem paixão no meio. E eu sempre falei, paixão, entendeu? Não combina com política, não combina, sabe, com justiça, não combina com um monte de coisa, porque você, sabe, começa a ver dentro da tua bolha, você acha que aquilo é certo para combater aquilo, quando, na verdade, essas coisas você tem que olhar pelo lado antropológico, entendeu? De ver como que a população reage a essas coisas. Tá? A gente tem que tomar cuidado com essa coisa de vitimização. Né? A direita roubou o discurso da esquerda. Agora, com Elon Musk, ela está falando o quê? Eles estão a favor de voltar à democracia do Brasil, porque nós estamos sob uma ditadura judicial, que o governo aparelhou isso daqui, o governo é antidemocrático, quer calar a mídia, quer calar... Eles sequestraram isso também do governo. O governo fica com o quê? Com pautas que não têm interesse para a população, muito pelo contrário, cria desgaste, são pautas identitárias, entendeu? Então, vê isso daqui, isso daí que você vai ver na pesquisa, não aparece nem no rodapé das pesquisas não as quantitativas, entendeu? Quando você vai ver, analisar o que o povo está pensando nessas qualitativas, isso não aparece nem no rodapé. Isso aí o povo não está nem aí, o povo quer saber como é que está o negócio da segurança para ele sair na rua e não roubar o celular dele, como que está o posto de gasolina que ele tem que abastecer, como está o mercado, como está isso daí, sabe? E quando você fala, você joga no ar essa coisa tão grande, democracia, antidemocrático, liberdade e tal, o povo não gosta de não se sentir liberto, sabe? E essas coisas a direita está se apropriando. E todo mundo não está entendendo, está concentrando fogo em uma coisa que está vitimizando, né, essa força de direita que está personificada na figura do Bolsonaro, mas o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo é uma ideia, entendeu? E uma ideia não se mata. A gente está vendo isso com o Trump, lá nos Estados Unidos. Né? A gente vê o Trump com toda a imprensa, as barbaridades que fez, o que ele fala tal, ele está quase que imbatível nos Estados Unidos. E se a gente continuar fazendo isso com o Bolsonaro, e a gente vê isso em pesquisa, entendeu? Eles vão dar uma lavada em todo o campo progressista no Brasil inteiro e vão se fortalecer para 2026 como nunca. Então, a gente tem que priorizar essas coisas, tem que olhar direitinho, fazer pesquisa é ciência, entendeu? Quando você fala quantitativa, não é ciência. A quantitativa é do momento, é uma fotografia do momento, é isso aí. E muito contaminada, né, por essa não só por ideologia, né, essa polarização. Não existe mais ninguém hoje no Brasil. Ou se você fala uma coisa, você é bolsonarista, se você fala uma outra coisa, você é petista, lulista. Né? Não se tem mais um meio, não se tem mais uma pessoa que sobressai, um partido, não. Então, isso daí deixa o debate muito tacanho. Né? A gente fica dentro das nossas bolhas e se você não consegue olhar por cima dos muros, você não vê o que está acontecendo no país. E hoje, né, a gente olhando pesquisas que está se fazendo aqui no Paraná, tem um instituto que faz pesquisa para todos os partidos, que é a Paraná Pesquisa. Eles fazem para todos os partidos, inclusive para o PT. Faz para a Gleice, faz para esse, faz para aquele, para todos. Eles fazem. E a gente vê, né, que e são pesquisas que não são para publicar, essas é que valem. E ali a gente vê os caminhos que a sociedade, né, eles estão traçando, e o que começou a permear ela. O que começa, e esses movimentos são lentos, né? E eles costumam explodir como? Né? Nas urnas. Aparecem, pam. Aí é que você vai ver que tudo aquilo que estava se formando, que era embrião, aquilo se consolida nas urnas. E o que está se consolidando para esse ano, que nós estamos aí com as eleições perto de outubro já, é ruim. É ruim para o país. Vai ser muito mais conservador que o outro se a gente não mudar rapidamente as pautas e começar a falar o que a população precisa ouvir. E eu já falei isso. Tem um monte de coisa boa que o governo do Lula está fazendo, entendeu? Mas está comunicando de maneira errada. Não está chegando na população e a gente percebe isso daí,
que não chega. Então fica aquela coisa que o governo está inerte e tal, e aí fica estagnado, né? Fica estagnado, porque ainda tem, né, muito antibolsonarista e muito antipetista. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, de focar. A gente tem que ter um projeto de país, a gente tem que focar num projeto, não lançar coisas assim, sabe, uma coxa de retalhos. Vamos fazer isso daqui agora para ver quem deve para isso, vamos fazer um programa para aquilo. São programas, a gente tem que ter um projeto, e esse projeto ser debatido o tempo inteiro, porque você lança um programa, tem aquele AUE de 24, 48 horas, e depois todo mundo esquece. Né? Enquanto o projeto de governo, você insiste naquilo, bate naquilo, você vai comprometendo o Congresso com aquilo que é bom para a população, esse tipo de coisa. Né? Agora, quando se focar em coisas isoladas, eu acho que fica muito difícil a gente ter uma coisa coordenada para combater o discurso que, né, eles estão ganhando da ala progressista aí de lavada da gente em comunicação. 5-2. Isso aí. Isso aí, Juan. É mais ou menos isso daí. Estão ganhando da gente. Uma última pergunta, Tony. Você acha que conhecendo o Moro, você acha que ele chantageou desembargadores, que ele é capaz de chantagear ministro do Supremo? Se ele tiver coisa na mão para chantagear, como dois são 4. Entendeu? Eu estava um dia dentro da Procuradoria, quando eles estavam muito, mas muito bravos, entendeu? Com o Janot. Aí eu estava lá com o Carlos Fernando, aí estava o Januário, depois veio passou ali o Deltan. E acho que estava o Diogo Castor também. Estava conversando ali, falando, daqui a pouquinho eles estavam xingando o Janot. Isso. E aí veio o Deltan e falou, agora nós podemos acabar com isso daí. Entendeu? Tá aqui, ó, isso daqui aconteceu, A hora que ele viu que eu estava junto ali, ele deu uma parada. Aí ele saiu, falou, depois nós conversamos, tá, tchau, e saiu. Aí o Carlos Fernando pegou e falou assim, essa história, o do Janot, ele tratava ele assim, esse bêbado, entendeu? Pensa que vai continuar fazendo isso e engavetando as coisas. Eu estou indo amanhã com o Deltan lá, e você vai ver como vai mudar o rumo disso daí. Eu não sei o que eles pegaram em gravações, eu não sei. O Deltan começou a falar ali, quando percebeu que eu estava junto, que eu estava toda hora lá, então era comum. Mas aí ele parou, e o que acontece? No outro dia eles foram para lá. E aí eu quero pegar até um dia para te passar para você ver. A partir daquele momento, o Janot passou a jogar flechas no PT, no Lula, em tudo. Ou seja, ele foi chantageado com alguma coisa que eles pegaram em gravações. Isso aí o Moro também tinha? Claro que tinha. Então, o grau do TRF4, eu sei que ele chantageou todo mundo. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu consegui essa fita que ele queria. Então, eu sei que ele chantageou. Lá também. Nunca mais se reformou uma sentença dele lá. Entendeu? Ele emplacou todas as pessoas dele, fez tudo aqui do Paraná, ele aparelhou tudo. Sabe? Agora, ele já tinha isso. Tem imprensa, que ele ficou aí 4 anos nadando com eles para cima e para baixo, até via Vaza Jato. Entendeu? E a imprensa também não tem a intenção que isso venha à tona, porque vai aparecer um monte de irregularidade que eles faziam junto com ele para prejudicar o Lula, para prejudicar a Dilma, para prejudicar o PT, tudo isso. Então, nós temos que saber o seguinte, Idri, nós temos aí o status quo nosso, eles não são Lula, eles não são nada, eles são anti-Bolsonaro que estava tirando grana deles, entendeu? Era isso. Ele estava contrariando os interesses dele. E agora nós temos contra o governo, nós temos os milicos, nós temos a Faria Lima, temos a mídia, temos tudo. A gente tem que estar muito alerta para que isso daí não reverta em voto aí e aconteça o que eles querem, que para mim eles já estão cacifando gente da direita aí para a próxima eleição. E essa eleição eles sabem que é muito importante, e se você vê as pesquisas aí do interior, você sai das capitais e vê os prefeitos aí, você vai ver a lavada que o campo progressista vai tomar. E tudo com o apoio da imprensa, não tem crítica para eles, não tem nada, enaltecem as figuras que eles querem para construir uma candidatura de direita, que para mim, o que parece que eles acham menos pior, é o que eu percebo, o Globo, isso, aquele outro, é o Tarcísio. É o que eu percebo, minha percepção. Né? Olha só, Tony, muito obrigada. Deixa eu só ler aqui, a Mônica Mello está dizendo, Tony, isso não é
não é ser conservador, é bandidagem, bando de hipócritas, baba-ovo de um cara que usa LSD, êxtase e cocaína. Acho que ela está se referindo ao Elon Musk, né? Deve ser. O Luiz Henrique Primo diz: o Congresso não é conservador, é reacionário, ultra-reacionário. Pode, veja. Eu não quis usar essa palavra, entendeu? Mas se eu for usar, né, intelectualmente, eu vou usar, que é ultra-reacionário. Eu também vou. Eu não quis usar. Eu estou falando conservador para ficar num campo ainda, né? Mas eu não vou entrar nesse campo, mas o que a gente está vendo é isso. Passar pano é a gente ignorar isso que está acontecendo. Né? A gente não pode ignorar. A gente não pode debitar tudo para o Lula. Ele está com as mãos atadas com o Congresso desse, mas tem que se preocupar com a eleição desse ano. Entendeu? Tem que largar de falar mal de Bolsonaro, tem que largar mal de falar de golpe, de tudo isso aqui, se preocupar num projeto de país. Porque se não fizer isso, vitimiza, porque eles sabem usar muito bem isso daí para se vitimizar, e a vitimização, se você for ver, né, antropologicamente como isso pega a população, é complicado. Entendeu? A gente tem que perceber que eles estão, e tem imprensa fazendo isso daí todo, e eles estão num projeto, hoje para mim tem um projeto Tarcísio aí no país. É o que eu penso. Tony, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Eu que agradeço, Renato. Eu estou sempre à disposição de vocês. E agora, sempre que vocês me perguntarem as coisas, eu tenho certeza do seguinte: eu vou falar o que eu penso. Eu não passo pano nem para esse, nem para aquele lá. Eu enxergo o mundo por cima do muro, sabe? E não me interessa se ideologicamente vão me chamar de bolsonarista ou de petista, como me chamam. Meus amigos aqui acham que eu sou petista. Os outros acham que eu sou bolsonarista, né? Quando eu falo alguma coisa. Está difícil hoje você ter opinião própria. Né? Valeu, Tony. Tudo de bom, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau.